Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Hoje é sexta-feira, hoje é dia do nosso quadro Descomplicando o Texto. Todas as sextas-feiras eu trago um texto aqui para a gente poder fazer uma interpretação desse texto, o que realmente o texto diz. E hoje o texto escolhido foi o texto que está lá na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Para quem conhece o texto de memória sabe que o texto diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. O que isso significa? Vamos nessa? Lá no versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios, diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Guarde essa frase ou essa palavra composta, uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que diz o texto. Nova aliança, palavras-chave aqui, nova aliança, letra, Espírito e vivifica. Veja, antes de trazer a ideia desse versículo, o que ele significa, é importante nós termos em mente o seguinte: existem dois pilares fundamentais de interpretação bíblica. O primeiro pilar de interpretação bíblica é de que a centralidade da Bíblia é a obra e a pessoa de Cristo. Toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse, fala acerca da obra e pessoa de Cristo. Se nós olhamos para o Antigo Testamento, nós estamos enxergando um Cristo prometido, lá em Gênesis 3,15. Então, tudo o que acontece desde Gênesis até Malaquias é Deus conduzindo a história, é Deus escolhendo o povo pelo qual ele vai cumprir a promessa dele de enviar um Redentor. Então, nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos o Cristo prometido. Quando olhamos para os evangelhos, nós temos ali o Cristo manifestado, a promessa em carne, a promessa que foi feita, então agora ela está encarnada, a promessa em carne. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a proclamação da mensagem daquele que foi prometido, que agora estava manifestado, exerceu seu ministério, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o Consolador. Então nós temos agora a proclamação da mensagem desse enviado. E nós vamos então que depois dessa mensagem sendo proclamada, as comunidades cristãs começam a surgir, alguns oriundos do judaísmo, outros oriundos do paganismo, e aí estavam misturando o cristianismo e estava havendo problemas. E o que surge então? As cartas para explicar a obra desse Cristo, daquele que era prometido, daquele que foi manifestado, daquele que exerceu o seu ministério, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e a sua mensagem agora estava sendo proclamada. Então as cartas surgem como uma forma de explicar a obra do Cristo. E aí nós temos, por fim, o Apocalipse, que é a consumação de Cristo. Então nós vemos que a centralidade da Bíblia é a obra e a pessoa de Cristo. Esse é o primeiro pilar fundamental da Bíblia Sagrada. O segundo pilar das Escrituras é que ela interpreta a si mesma. Ora, nós devemos interpretar a Bíblia à luz dela mesma, ou seja, um texto vai explicando o outro. É o que nós chamamos aí de uma interpretação ou uma hermenêutica espiral, tá? É o texto explicando o próprio texto. Então é importante guardar isso na memória, tá? Esses dois pilares aí da interpretação bíblica. Mas o que significa isso? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja que ele fala de uma nova aliança, antes de ir para a parte final, né? Olha o que ele diz lá: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem nos habilitou? Cristo, para uma nova aliança. Quando se fala aliança, nós estamos falando de um pacto. Aliança e pacto é a mesma coisa. Importante, guarda isso. Aliança e pacto é a mesma coisa. E só se entra em pacto duas ou mais partes, né? Não pode entrar uma só parte, entrar em pacto, ou cortar um pacto para ser fiel ali à ideia hebraica de pacto, tá? E ele fala de uma nova aliança, não da letra. E aqui é o problema, né? Não da letra. Muitos vão interpretar, olha, não se deve estudar muito teologia, você vai acabar perdendo a sua fé, etc e tal. A palavra aqui para letra, no texto original, é a palavra grama, de onde vem a palavra gramática, né? Letra. Mas a gente começa a parar a pensar, peraí, uma nova aliança, letra, tá, essa letra está escrita aonde, né? Está escrito em algum lugar, mas que letra é essa? E aí ele vai continuar dizendo, não, cadê? Do qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito.
porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E aqui vamos pensar no seguinte, lá no Éden, vamos fazer aqui um retrospecto, no Éden, Deus entra em pacto com Adão. E esse pacto nós chamamos de pacto das obras, em que Deus cria todas as coisas, coloca para tomar de conta e fala como assim, me obedeça. Mas o que é obedecer a Deus? Né? Obedecer a Deus é os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Deus cria as dimensões ali do ser humano, o relacionamento com ele, né? Um relacionamento espiritual, um mandato espiritual, a sua esposa social e depois para ele cultivar o jardim cultural. Então, o que é esse pacto de Deus entre essas partes? É que, olha, eu estou fazendo um pacto com você, os contratos ou as leis ou nós podemos falar os artigos desse nosso pacto são os 10 mandamentos, porque é aquilo que Deus é. E aí o homem desobedeceu a Deus, Adão desobedeceu a Deus. Adão desobedeceu a Deus e assim por diante toda a raça humana desobedece a Deus. E aí veja que importante, Deus quando vai fazer o pacto com Abraão, Deus faz a promessa a ele questiona a Deus acerca dessa promessa e Deus vai entrar em pacto com ele, vai cortar a aliança, né? Cortar o pacto com Abraão. Então ele diz para que Abraão mate os animais, parta-os ao meio, faça um corredor, já falei isso aqui várias vezes, aqui no canal tem vários vídeos aí acerca dessa aliança que Deus fez com Abraão, inclusive na live de quarta-feira eu falei sobre isso também. Então Abraão corta as partes dos animais, faz o corredor dessas partes, para que então ele entre em aliança com Deus. Mas quais eram as cláusulas desse pacto? Os 10 mandamentos, o cumprimento de toda a lei moral de Deus. Então, Abraão, cumpre toda a minha lei, aquilo que eu sou, porque Deus nos mede com a régua dele mesmo, aquilo que ele é. Né? Nós devemos ser a imagem e semelhança de Cristo. Cristo é o próprio Deus, então Deus nos mede com a sua própria régua. Então você cumpre tudo isso e eu vou te salvar. Você vai entrar você vai receber a promessa que eu estou fazendo, que é de salvação. Mas na hora de passar entre as partes, Abraão dorme. Ele simplesmente dorme, não passa entre as partes, e o texto vai dizer que quem passa nas partes é uma tocha de fogo e um fogaréu. Ora, ali nós temos mais uma tipologia, uma sombra de Cristo. É o Deus Pai e Deus Filho assinando esse contrato. Ou seja, Cristo está dizendo, olha, se aqueles que me representam não cumprir com a sua parte do acordo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então, ora, esse acordo foi assinado entre Deus Pai e o Deus Filho. Mas o que estava nessas cláusulas? Mais uma vez, nesse pacto, o cumprimento na totalidade da lei moral de Deus. E aí, lembra do outro princípio? Aqui nós já estamos fazendo uso do pilar principal de interpretação bíblica, que é a centralidade do texto bíblico, é a obra e a pessoa de Cristo. Mas vamos olhar agora para esse outro pilar que sustenta a interpretação bíblica, a Bíblia interpretando a si mesma. E aí, para nós entendermos um pouco desse texto aqui, a gente vai lá para Gálatas capítulo 3, versículo 10. Veja o que diz. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, aquele que não pratica a lei é maldito, logo aquele que é maldito, ele deve morrer. Lembrando que o pacto que Deus fez foi um pacto de vida, um pacto de morte. Então, quando a letra mata e o espírito vivifica, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, que aquela letra que Deus escreveu com o próprio dedo e entregou a Moisés, aquela mata. Por conta de quê? Disso que ele vai falar aqui, que ninguém é capaz de cumprir. Aqui em Gálatas 3:10. Ninguém lembra que Paulo aqui em Gálatas 3, ele está explicando o pacto que Deus fez com Abraão. Então, como ninguém é capaz de cumprir a lei, aquela letra escrita nas tábuas de pedra entregue a Moisés, aquela letra mata. Não só mata, como Cristo morreu. Cristo morreu. Né? E Cristo cumpriu toda a lei, mas Cristo era o nosso representante. Então, quando Paulo fala que a letra mata, olha, é a lei que mata. É a lei que mata, mas quem te dá vida é o Espírito. E o que é esse Espírito que dá vida, né? É o próprio Cristo, é a obra de Cristo. O relacionamento espiritual diz respeito ao cumprimento na totalidade da lei moral de Deus. Mas como nós não conseguimos cumpri-la, nós o fazemos por meio de um representante que é Cristo. E assim sendo, o que mata não é estudar, o que mata é a lei. É você achar que você é capaz de cumprir a lei. Não, você não é capaz de cumprir a lei. E ela mata. Tanto mata que Jesus Cristo morreu por conta da lei, apesar de ter cumprido toda ela. E morreu porque ele era o nosso representante. Por isso que o pacto é de vida,
o pacto é de morte. Né? Então veja que por vezes a gente faz ou ouve, né, essa interpretação de que estudar, se dedicar ao estudo teológico é algo que vai matar a tua fé, vai te deixar frio, etc. e tal. Olha, ser vivificado é mergulhar no conhecimento de Deus, é estudar a teologia, aquilo que Deus revelou na sua palavra. Caso contrário, como é que nós vamos conhecer a Deus? Obviamente que se dedicar no aprendizado da Bíblia Sagrada, fazer a teologia, pressupõe antes, se teologia, melhor dizendo, é falar com Deus, né, teologia é falar com Deus, ela pressupõe antes falar de Deus. Deixa eu começar de novo aqui que ficou bagunçado. Olha, se teologia é falar de Deus, esta pressupõe antes falar com Deus. Devemos ter um relacionamento de oração com Deus. Tá? Então, a letra matar é a lei moral de Deus que mata, né? E o Espírito vivificar é a obra de Cristo que nos vivifica. Então, Deus nos vê por meio de um representante que é Cristo, tá certo? Então, esse foi o nosso quadro Descomplicando o Texto. Lembrando que esse quadro é toda sexta-feira aqui no canal, tá certo? E na segunda-feira nós vamos dar continuidade à nossa história da redenção. Talvez nós vamos falar ali em que o reino foi dividido, acho que é o episódio número 21, tá certo? Então, se você gostou, curte, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta para esse vídeo se tornar relevante, tá certo? Que Deus possa te abençoar e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.